Sejam bem-vindos à Semana da Reforma. Toca aquela música de abertura. Chegamos ao fim dessa série de vídeos tão importantes sobre a Semana da Reforma Protestante. E hoje eu vou tratar desse sola que faltava para concluir esses 5 solas. Isso mesmo, soli deo glória, que significa glória somente a Deus. Esse sola, ele vem como uma coroa para relembrar todos os outros solas, mas também trazer a importância de relembrarmos que glória somente pertence ao Senhor Jesus. Glória somente a Deus. E esse tema coroa o importante movimento do século XVI, a Reforma Protestante. Mas antes, eu queria te lembrar e trazer a reflexão de como a igreja agia naquela época. A igreja ela havia se desviado da doutrina cristã, ela havia se desviado da ética, havia muita corrupção com a fé, vendas de indulgências, homens que eram cheios do poder eclesiástico e que, infelizmente, eram desprovidos de piedade para as pessoas. E a única coisa que esses homens faziam era olhar para si próprio e autodeclarar que a glória pertenciam a eles mesmos. A igreja buscava glória somente pensando nela, e uma glória e uma honra que somente pertenciam a Deus. Ela contradiz panormitanos. Nosso Papa Leão X concorda com a bula de Clemente. E isso encerra o assunto. A honra do Papa não se preserva com a imposição da autoridade, mas com a proteção de sua credibilidade e o claro testemunho das divinas Escrituras. O Papa interpreta as Escrituras. Pode interpretá-las, mas não está acima delas. E quando a gente continua a olhar para a história, para a linha do tempo, da história, a gente percebe que isso sempre aconteceu. E infelizmente acontece até hoje. O homem, ele tem a tendência de achar que ele é o centro do universo, que tudo que acontece na vida, na história, como nós já falamos, acontece para honra e glória do próprio homem. E quando o homem toma essa atitude, ele está negando a glória que pertence somente a Deus. Protágoras, um filósofo grego, dizia a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. Mais uma vez, um homem querendo tirar a glória de Deus. Darwin tentou tirar Deus da ciência quando ele escreveu a sua obra tão famosa, A Origem das Espécies. Freud, que até hoje quantas coisas a gente lê na internet sobre eles, a gente até toma como verdade, muitas das vezes de maneira errada, quis até tirar Deus do inconsciente humano. Por fim, Nietzsche chegou a afirmar que Deus estava morto. Relembrar essas frases e relembrar a vida desses homens, mais uma vez nos traz a seguinte reflexão, de que o homem sempre quis a glória para si mesmo. A criação foi feita para a glória de Deus. A nossa vida foi feita para a glória de Deus. Sabe, lá em Gênesis, a gente depara com uma história muito interessante. A história da Torre de Babel. E a história da Torre de Babel, ela reflete um pensamento humano que permeia até os dias de hoje. A história é relatada lá em Gênesis 11 e o versículo 4 é a chave para a gente entender em detalhes. E eu vou ler para você. Diz assim: tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Havia um instinto de autopreservação da própria glória dos homens em contraste com a glória de Deus. E aí o que aconteceu? Você já deve ter escutado essa história, mas é bom a gente falar mais uma vez. Os planos daqueles homens foram completamente frustrados. Deus confunde a língua daquele povo e já não existe mais comunicação entre aquela galera, entre aquele pessoal. Ou seja,
uma possível glória dos homens que eles pensavam que existia, foi jogada, foi acabada. Eles perceberam que não existia glória do homem. Em contrapartida, nós temos a história de Abraão. E eu gostaria que você lesse comigo também em Gênesis 12, versículo 1 e 2. E diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diferente daqueles homens da Torre de Babel, nesse caso, o próprio Deus trouxe fama para Abrão. E como a gente conhece a história, como um homem que a gente ouve agora ser chamado de Abraão. Eu queria ler com você uma frase de um teólogo muito conhecido, chamado John Piper, que diz algo muito interessante sobre a glória de Deus. Ele diz assim: quando o ser humano se propõe tornar seu próprio nome famoso, ele acredita a si mesmo suas realizações e não dá glória a Deus. Mas quando Deus se propõe tornar uma pessoa famosa, a única resposta apropriada é a confiança e gratidão por parte da pessoa que devolve toda a glória a Deus a quem a ela pertence. E você pode estar se perguntando agora: o que é a glória? A palavra glória, no hebraico, ela deriva de uma raiz que significa peso. Por exemplo, o valor de uma moeda de ouro era determinada por peso. Então, quanto mais peso, mais valor. Agora, a palavra grega que dá sentido à palavra glória, ela originalmente significa opinião. Ela refere-se à importância que eu e você damos a alguém ou a algo. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, glória nos remete a esses dois sentidos. Primeiro, que essa glória que é tamanha, ela pertence somente a Deus. Enquanto pessoas que reconhecem que o nosso Deus é merecedor de toda glória, a gente diz, a gente declara, a gente tem uma vida que a todo momento reflete isso, a glória do nosso Deus. Por isso que quando você vive com Cristo, você entende que a partir daquela sua decisão, você começa a viver uma vida diferente. O que você pensa, o que você veste, o que você fala, o que você consome, a maneira como você trabalha, a maneira como você age com a sua família, a maneira como você age no seu lar, a maneira como você age com os seus vizinhos, o que você planeja para a sua vida, a maneira como você age consigo mesmo. Todas essas atitudes, elas precisam refletir a glória de Deus. Por isso, é interessante nós sempre lembrarmos que glória somente deve ser dada a Deus. De forma bem simples, a glória de Deus refere-se à majestade e ao brilho que acompanha a revelação da palavra e do poder de Deus. A glória de Deus refere-se à suprema beleza do Deus uno e trino. O Espírito Santo busca a glória do Filho. O Filho busca a glória do Pai. E o Pai tem prazer em glorificar o Filho, e o Espírito Santo abençoa a igreja e o mundo. Assim, pelo fato de Deus ser Deus, Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. E quando você olha para a história, quando você olha para a Bíblia, você observa nos pequenos detalhes a glória do Senhor. Nós sabemos que o povo, ele passou 70 anos no exílio, mas para a própria glória de Deus. E ele retornou para a sua terra prometida, para a própria glória de Deus. Deus esteve em silêncio durante 400 anos para a sua própria glória. O Filho assumiu a forma humana para a sua própria glória. E esse Filho, ele foi tentado, mas permaneceu sem pecado para a sua própria glória. O Filho foi morto e padeceu uma morte de cruz. Ele foi morto como um criminoso,
mas para a sua própria glória. O Filho morreu por nossos pecados para a sua própria glória. O Filho matou a morte em sua ressurreição para a sua própria glória. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para a sua própria glória. E nós somos salvos para a própria glória de Deus. E um dia, esse Filho voltará e nós iremos reinar com Ele para a sua própria glória. E eu chego ao final desse vídeo lembrando de algo que aconteceu no Catecismo Maior de Westminster, redigido em 1648 na Inglaterra, que diz assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Paulo também diz em 1 Coríntios 10:30, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é isso, só lhe deu glória.